Em janeiro de 2020, eu fui na médica e pelos exames ela viu que existia algo raro e pediu uma biópsia. E nisso contestou que eu estava com câncer de colo de útero. E aí começou todo o processo do meu milagre e da minha cura. Foi algo que me pegou de surpresa. Acredito que pegue a todo mundo de surpresa, mas eu não tinha nenhuma doença, eu era saudável, tinha uma vida normal. E só fui fazer exame de rotina e a médica falou, existe algo raro aqui, eu vou precisar de uma biópsia. Naquele momento, eu entendi que eu estava com câncer. Na hora eu disse, eu acho que eu estou com câncer. E aí liguei para a Mabel, que é da minha família, né, e contei, porque minha avó, a mãe da minha mãe, morreu de câncer de colo de útero. Então, minha mãe precisou tirar bem jovem, aos 22 anos, o seu útero. A minha prima teve, então eu sabia que isso era bem possível que eu conseguisse. Como que fala? Hereditário. Esqueci a palavra. E aí, a gente teve, depois de uma semana, o resultado da biópsia e eu estava, assim, com câncer. Nós estávamos em São Paulo quando recebemos esse diagnóstico e aproveitamos, já que estávamos lá, fomos no Albert Einstein. Lá existia um especialista que foi nos indicado e nós passamos por uma consulta com ele. E aí foi quando começou todos os exames. E aí nesse próximo exame, nesse segundo exame que eu fiz, né, lá, descobriu que era um câncer já em fase terminal, um câncer metastático, um câncer grau 4, que é o último grau, né, do câncer, já era um 4B. E aí eu tinha uma vida normal, saudável, como contei no começo, e aí agora eu tinha dias de vida. E, irmãos, de nenhum momento eu fiquei triste, em nenhum momento eu chorei, em nenhum momento eu fiquei chateada. Eu sabia que ali não era para minha morte. A gente sabe que quem dá a última palavra na nossa vida não é a medicina, né? Não são os médicos. Quem dá a última palavra na vida do crente é o Senhor. E ali eu tinha certeza absoluta que eu não morreria, mas começou a vir cada diagnóstico pior que o outro. Primeiro a gente começou e iria tomar uma quimioterapia que não caía nem o cabelo. Eu já estava bem feliz por isso, porque como eu sou mulher, né, a gente não quer perder o cabelo. E aí depois a gente precisou fazer uma cirurgia numa semana seguinte e na cirurgia o médico não fez nada, ele só abriu e fechou e não fez nada, porque disse que estava muito pior do que o exame mostrou. E aí era no período do feriado de carnaval, onde nossa igreja tem o simpósio de doutrinas, né? E ali Mabel entrou em contato com o meu pastor em Toritama, Severino Júnior, e a igreja levantou um clamor, e foi feito um clamor ali, e até então eu não sabia eu sabia que era sério, mas eu não sabia que estava desse jeito. E saí da cirurgia muito bem, tive uma recuperação muito boa, mas o médico, enquanto eu estava sedada, o médico chamou minha mãe, chamou Rebeca, minha prima que estava acompanhando ela, e contou, olha, nós não fizemos nada. Ela tem pouco tempo de vida, a gente não mexeu em nada, porque são muitos tumores, e não tinha mais o que fazer. E aí, de início eu não soube, né, por ele falou que ia contar, mas não sei por que ele não contou, e todo momento eu muito forte. E aí, nesse clamor que a igreja fez no carnaval, uma amiga me ligou e falou, você está acontecendo alguma coisa? E eu falei, não, fiz a cirurgia e estou muito bem, sendo que eu não sabia do que o médico tinha dito. E aí, começou todo
o processo para minha família me contar. E minha prima chegou e contou: olha, o médico falou que não tem mais jeito, que você tem pouco tempo de vida, que eles vão lhe dar sim um tratamento de quimioterapia por você ser muito jovem e não vão lhe deixar morrer à míngua, né, como as pessoas falam, mas que você precisa entender que não tem jeito. E ali eu ouvi, e, irmãos, eu não chorei novamente, eu não fiquei triste, eu não fiquei chateada. Eu lembro que eu ouvi aquilo e a minha alma sentiu um gozo. E eu disse: meu Deus, como tu és tão grande. Porque eu vi ali o Senhor escrever uma história bem grande para esse momento aqui e para tantos outros. Para que tantas pessoas, como agora a gente pode conseguir através dessa Rede Brasil, possam ouvir esse testemunho de dizer que Deus faz, que Deus é o mesmo, que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele faz, não importa o tamanho do nosso impossível. Eu fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer das coisas que eu tenho que falar, mas Deus não é pego de surpresas, né, gente? A gente é pego. Aquilo foi uma surpresa para mim, porque até um dia atrás eu estava tendo uma vida normal e agora eu tinha a notícia que eu ia morrer. Mas o Senhor não. Então, todo momento ali eu estava muito confiante, porque existia uma promessa na minha vida e ela não tinha se cumprido ainda. Então, eu tinha muita certeza que eu não... Sim, eu esqueci de contar que um dia antes de eu ir para Recife, para São Paulo, ter esse resultado da biópsia, eu fui para um círculo de oração lá na minha cidade, num sítio. E ali Deus usava uma irmã. Ninguém sabia nada ainda, nem minha mãe não sabia, porque eu só ia contar quando eu tivesse certeza. E ali Deus usava uma irmã na hora da palavra e ela falava assim: eu ia dar outra palavra, mas agora quando eu cheguei o Senhor me manda falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E enquanto ela começava a contar aquela história, ela virou assim para mim e falou: irmã Deane, você crê que Deus cura câncer? E ali eu tinha certeza absoluta que a minha biópsia ia dar positiva. E eu disse: creio. E ela disse: o Senhor manda te dizer que não é para a morte, é para a honra e glória do nome dele. E Toritama vai ver e vai se alegrar com o que Deus vai fazer na tua vida. E eu lembro que eu voltei, era num sítio, assim, tinha que pegar a pista. E eu lembro que eu voltei dirigindo, conversando com Deus sozinha. E eu disse: Deus, por que o Senhor me disse? O Senhor não precisava ter me dito. Não, eu tinha tanta certeza que o Senhor faria, que o Senhor não precisava. Mas ali agora eu tinha uma palavra, né? E a nossa vida, irmãos, precisa... Quando eu passei todo esse processo, no final de tudo, assim, já o Senhor me dizia que eu deveria falar sobre fé. Quando eu fosse contar esse testemunho, eu disse: mas Deus, porque a gente nunca se acha, né, que está preparado para aquilo. Assim, eu disse: eu vou falar sobre fé. E aí o Senhor me mandava pessoas, e eu ouvia pessoas, e eu dizia: meu Deus, como eu realmente tenho tanta fé. Porque eu via as pessoas tão aflitas e por coisas tão pequenas as pessoas ficavam tão perturbadas. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, a gente está num pós-pandemia, né? A gente está num tempo onde muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade, tendo depressão. E eu entendo tudo isso, eu não estou diminuindo a dor das pessoas, não, de jeito nenhum. Mas eu queria que... Eu vou falar como o Senhor falava para mim, assim, que as pessoas entendessem que qual o seu medo e qual o seu pavor diante de um Deus tão grande. Que as pessoas entendessem que por todo o medo que as pessoas vêm passando, por todas as suas tribulações, que elas não deixassem aquilo ser um gigante na vida delas, porque maior que tudo aquilo era o Senhor. Como foi na minha vida. Irmãos, eu comecei um tratamento para me dar uma sobrevida, né? Eles falam que é quando não tem mais jeito,
você vai ter uma sobrevida, que são dias ou meses a mais de vida. E ali eu comecei a fazer aquele tratamento lá no Albert Einstein, em São Paulo. E aí depois a gente fez umas quimioterapias, depois fez radioterapia e fez braquioterapia, que são rádios internas. E é um procedimento bem delicado. A gente tem que ir para a sala de cirurgia, tomar hack toda semana. É um mês fazendo esse tratamento. E é um tratamento bem, bem sério. E eu lembrava que as minhas tias contavam do sofrimento que foi a minha avó. E ali eu ouvia e eu dizia, Deus, eu imagino o que eu vou passar, pelo que eu ouvi da minha avó. E pelo que eu ouvia, como era tão sofrido aquele tratamento. Mas o Senhor pode me ajudar. E a tua palavra fala que o Senhor nos faz andar sobre as nossas alturas. E Deus, esse tratamento é muito alto para mim. Me faça andar sobre ele. E, irmãs, para a honra e glória do nome do Senhor, eu fiz quimioterapia, eu não senti um enjoo, eu nunca vomitei. Coisas corriqueiras que todas as outras pessoas sentiam, eu não sentia nada. Eu lembro que quando eu saía da sala de cirurgia, da braquioterapia, os enfermeiros vinham com a cadeira de roda, porque as pessoas que fazem não conseguem levantar, e eu nunca sentei nela. Eu saía andando, atravessava, a gente tinha alugado um flat em frente ao hospital, então a gente ia a pé para casa. E era como se eu estivesse tomando um soro normal no hospital, eu não sentia nada. A única coisa que eu tive de efeito colateral foi o cabelo que caiu, né, que é um efeito colateral da químio. Mas eu não sentia nada. E aí, deixa eu lembrar. E eu fiz esse tratamento. E antes de terminar o tratamento, o Senhor me curou. A gente fez um PET scan, que eles chamam. E ali o Senhor me curou. E eu lembro que minha família muito aflita, né, por ouvir o que aquele médico dizia. E eu lembro que eu ia para a palavra, era no tempo da pandemia que a gente não conseguia ir para a igreja. E eu lembro que eu ia ler, e eu li os evangelhos e falava assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então eu vi todos os milagres que Jesus fazia, ele dava o crédito para a fé das pessoas. Então eu disse, é isso que a gente tem que mostrar para Deus, né? É a nossa fé. E ali eu mostrava a minha fé sempre para o Senhor. E quando foi depois de 3 meses, era um câncer metastático, né? Então você tem que ficar fazendo um acompanhamento. E quando foi com 3 meses de curada, apareceu um novo câncer, que agora era entre os pulmões. E ele falou, olha, a gente lhe deu um tratamento muito forte há pouco tempo, então agora você vai ter que ficar um tempo sem tomar a quimioterapia, porque é muito pesada e o seu corpo não vai aguentar. E ali ia começar tudo de novo. Mas Deus, que é bom e maravilhoso, fez diferente. Fez aquele médico não me dar as químios, e ali eu não precisei tomar tratamento nenhum. E eu passei, irmãos, 1 ano e 7 meses sem fazer nada, tendo uma vida normal. Ele falou, a partir de agora você não pode pegar peso, você não pode fazer muito esforço, porque você vai começar a ficar cansada, o seu corpo não vai aguentar. E tinha várias coisas. Ele disse, você não pode pegar Covid. Eu peguei Covid, não senti nada. E ali ele ficava... Eu lembro que ele falou que lá tinha um dia da semana que todos os especialistas levavam os seus casos impossíveis. E eu lembro que quando eu cheguei, ele falava assim para mim, Deane, ninguém quer saber de nada, só de Deane Costa. Todos os especialistas só queriam saber do meu caso, porque era um câncer raro, era um câncer de poucos dias, era um câncer que durante o tratamento, teve outro médico que falou assim, o seu tempo de quimioterapia é a cada 21 dias. Você tomou a primeira, mas a segunda você não consegue chegar. Ou seja, realmente me deram dias de vida.
E eu tomava aquelas quimioterapias e podia ir passear, podia fazer o que eu quisesse, que eu não sentia nada. E aí eu lembro que depois de um tempo, os médicos falaram que já que eu estava com esse segundo câncer e não tinha jeito, eles estavam tentando uma vaga para mim num estudo que tinha 60 vagas em todo o mundo e 3 vagas para o Brasil. E como o Albert Einstein era um hospital de peso, eles iam tentar lutar por essa vaga para mim. E conseguiram essa vaga. Era para fazer uma imunoterapia que custava milhões de reais. E ali não era impossível eu pagar aquele valor. E aí, quando a gente conseguiu, que ficou tudo pronto, mandaram os meus exames para a Bélgica para fazer um exame lá para saber se eu era compatível. E eu não era compatível, eu não podia fazer essa imunoterapia, que era quem ia dar solução à minha vida, né, pela medicina. E ali, minha família de novo ficou triste, porque viu era a minha saída e agora voltamos para a estaca zero, né? Mas o Senhor não dá a sua glória a ninguém, né? Se eu tivesse sido curado pela imunoterapia, a glória seria dela. E o Senhor queria me curar por Ele. Então, eu fiquei, irmãos, 1 ano e 7 meses com esse segundo câncer, sem ter uma dor de cabeça, sem tomar uma quimio, sem fazer nada. Eu tinha uma vida normal, não cansava como ele falou que eu ia cansar, e tinha uma vida normal. E aí, quando foi mês passado, eu voltei em São Paulo, fiz outro exame que eles pediram, e para a honra e glória do nome do Senhor, não tinha mais nada. Ou seja, esse segundo câncer, ele foi curado totalmente, sem medicação nenhuma. Foi o Senhor que curou. Eu lembro que antes, lá em São Paulo, eu tomava uma quimioterapia a cada quarta-feira. E agora, eu passava cada quarta-feira no meu ciclo de oração. E eu dizia à minha dirigente, a minha quimioterapia do céu está sendo tomada hoje. E a cada quarta-feira e a cada mês que eu fazia o exame, que era os tumores iam diminuindo, irmãos. Como a quimioterapia faz. Eles vão regredindo até sumir. E eu fazia o exame e eles iam regredindo. E depois só tinha 2, e depois só tinha 1, e depois tinha diminuído. E nesse último exame não existe mais nada. Para a honra e glória do nome do Senhor. E ali muitas pessoas diziam, mas como você tem tanta fé? Eu rapei o meu cabelo, eu não chorava. Eu tinha uma vida normal. E as pessoas não entendiam. E eu dizia, Deus, o Senhor sabe que não é... Eu tinha certeza que o Senhor faria, e eu estava na dispensação dele, eu não sabia como seria o processo, né? Mas eu tinha certeza do final, que era a cura. Eu estou aqui hoje grata, deixando registrado esse meu testemunho, que o Senhor fez e o Senhor faz, irmãos.